Olá, bem-vindos à segunda temporada das Inov Talks, uma iniciativa que começou como um ciclo de conversas informal entre colegas e amigos, com o objetivo de apoiar o setor hoteleiro durante o confinamento. E agora assumimos um novo formato, dentro do mesmo registro de informalidade e até de inconfidências. Mudamos de formato, mas mantemos os convidados de peso, que a cada episódio se juntarão a nós para partilhar as suas histórias, as suas experiências e a aprendizagem dos seus percursos pessoais e profissionais, nesta indústria que é feita de tantas histórias. O meu nome é Zélia Freitas e vou ser a vossa anfitriã durante esta jornada. Também eu comecei a minha carreira na hotelaria como subdiretora do Hotel Globo e mais tarde do Quarteira Sol, no Algarve, mas hoje desempenho funções de consultora na área da hotelaria, na IT Base Verguest, e recorro ao meu know-how hoteleiro para apoiar os nossos clientes de norte a sul do país que fazem uso da tecnologia para tirar mais partido dos seus recursos na tomada da sua decisão e assim melhorar o desenvolvimento dos seus negócios. Já o nosso convidado de hoje dispensa apresentações. Manuel Pinto, diretor do Hotel Mundial há quase 30 anos, mas com uma carreira que começou muito antes disso. Hoje junta-se a nós para nos falar um pouco das mudanças que foi testemunhando, do que foi vivendo e também das que foi criando ao longo dos seus 40 anos de carreira de diretor hotel, que este ano celebra e que agora vai partilhar connosco. Muito obrigada, Manuel, por ter aceito o nosso convite para inaugurar esta nossa segunda edição. Não teríamos outro convidado que se enquadrasse melhor naquilo que nós pretendemos com esta nova temporada. Queremos aqui trazer ao de leve aquilo que muita gente já conhece sobre si. Não é de todo uma pessoa anónima na nossa sociedade, nem muito menos neste trade hoteleiro. E gostaríamos muito de perceber quem é o Manuel, o que é que tem feito nos seus anos de carreira, o seu percurso. E também tentarmos passar o que é ser hoteleiro. Como é que se faz as coisas? Como é que se pensa fora da caixa? Como é que se controlam situações inesperadas, como esta pandemia de 2020? E como é que se dá a volta por cima e se chega onde o Manuel chegou? Primeiro de tudo, muito obrigado. É para mim uma honra o vosso convite e espero que possa ser útil a todos os colegas de profissão com o meu modesto contributo, com base na minha experiência, que já é longa. Portanto, eu vou fazer, propriamente no dia 1 de novembro, 40 anos de direção. Quando eu iniciei era muito novinho e, portanto, foi um percurso que me honra como profissional e tem sido, de facto, aliciante esta paixão com que eu imprimi e até a missão que eu chamei a mim próprio quando iniciei as minhas funções. Mas queria responder concretamente à sua pergunta com alguns dados que antecedem, digamos, a minha iniciação na carreira de diretor. Acho que é conhecimento público que o Manuel começou a trabalhar com 10 anos. 10 anos e meio, portanto, eu nasci... Na exploração infantil. Sim, claro, às vezes noto para os meus netos e pergunto-me a mim próprio como é que foi possível, mas isso não ocorreu só comigo, ocorreu com muitas pessoas, nasceram, portanto, nos anos 40, nos anos 50, as dificuldades, como sabe, das famílias eram bastantes, ou ia para o seminário, ainda cheguei a fazer uma pequena entrevista da escola, uma pessoa do seminário de Lamego, que foi lá à minha escola, ou vinha para o Porto, ou vinha para Lisboa, e normalmente quem vinha para Lisboa era para trabalhar como marçano, era o que estava destinado. E foi. Portanto, eu fiz exame de quarta classe em julho de 1960 e 2 semanas depois fui despachado. A minha mulher não gosta que eu diga isto, como um saco de batatas, digamos, numa estação que é muito conhecida, turisticamente conhecida, que é a estação do Vesúvio. E vim trabalhar para uma mercearia de um tio meu, ali perto do Alto São João. Passado uns meses fui trabalhar para um cabeleireiro, que ainda hoje existe na Avenida Fontes Pereira de Melo, a minha como mandareta, obviamente, ia buscar o café, o sanduíches e até refeições a um restaurante. Agora que já ia pedir conselhos de cabeleireiro, afinal era só mandarete. Mas não sabe, mas é que eu ainda cheguei a iniciar uma aprendizagem, estamos a falar isto com 11 anos e meio, 12 anos, compraram uma estrutura em madeira para eu aprender já a fazer pôr ganchos e rolos. Isto é incrível. Estou a falar de uma grande carreira como cabeleireiro, é isso? E estive aí um ano, era um cabeleireiro muito conhecido na altura, onde iam grandes individualidades, pessoas, enfim, de uma classe social média e alta. Depois iniciei a carreira na área de restauração também como grumo, ali num restaurante do João do Grão, ao lado do João do Grão, que é na Cervejaria Moderna, na Rua dos Correieiros, e em frente existe, ainda hoje, é um dos hotéis de referência, era na altura, e hoje hotéis de referência
na cidade de Lisboa, que é hoje o Internacional Boutique Hotel, e no primeiro andar vivia a dona Beatriz Grangeiro, que era a dona do hotel, e também do nosso hotel, hoje o Hotel Portugal, era a proprietária dos dois hotéis. Enfim, ela da janela, sem eu me perceber, verificava o meu desempenho e um dia mandou-me chamar para me fazer uma entrevista. Uma verdadeira olheiro. Foi verdadeiro olheiro, exatamente assim. Assim foi. Eu fui lá ao Hotel Internacional portanto, ela convidou-me para ir também como mandarete para o Hotel Internacional. Eu tinha os meus 13 anos, 12 anos e meio, 13 anos. E não sei se sabe que eu tive uma permanência de 16 anos no Mundial, não sei se lhe partilhei com isto esta informação. E como é que eu vim parar ao Mundial como mandarete? Foi necessário um dos chefes de recepção do hotel do Internacional, ia trabalhar aqui no Departamento de Recursos Humanos, e um dia precisou, tinha lá umas obras em casa de um berbequim. Eu vim aqui ter com o chefe da manutenção buscar o berbequim, e quando chego, ele chamava-se Clemente Ribeiro, foi um diretor do hotel posteriormente no Algarve, e sei que faleceu aqui há 3 ou 4 anos, de quem fiquei muito amigo e muito grato. Quando regressei, diz-me assim: então, gostaste do hotel? Sr. Clemente Ribeiro, aquilo aqui é um hotel, os mandaretes, com luvas, com galões nas fardas, e eu tinha uma farda que não estava rota, quero salientar isso, mas tinha sido remendada várias vezes. Pronto, era o que era na altura. Eu dizia ao Sr. eu não tenho categoria para ir para aquele hotel. Não tens? Vou-te arranjar lá uma ficha de inscrição e vais ver. Pronto, assim, passado um mês ou 2, fui chamado para uma entrevista. Veja na altura a dimensão e a seriedade. Quando digo seriedade, era o perfil da forma como se faziam entrevistas e o rigor que se tinha com quem nas admissões. Quem fez nem foi o diretor. O diretor é uma pessoa subejamente conhecida e muito minha amiga, que já está reformado, que é o Sr. Manuel Ai Quintas, na altura, e foi o administrador, portanto, de quem sou muito amigo e fiz a apresentação dos livros dele, deu-me essa honra também, escrevi-o há 3 anos. Portanto, foi o administrador na altura que me fez a entrevista e perguntou-me: sabes onde é que é isto? Onde é que é aquilo? Tu conheces tudo de Lisboa. Um administrador entrevistar o mandarete... É verdade, foi ela que me entrevistou, pronto. Mas era uma prática, naquela altura, com um rigor das pessoas, e inclusive deixe que lhe diga uma coisa, eu tive que arranjar um fiador, que era uma pessoa até da minha terra, que tinha ali uma sapataria na Rua do Ouro, que foi uma fiadora, era prática, não foi só comigo, não sei se toda a gente tinha fiador, mas a realidade para trabalhar no Hotel Mundial, os funcionários tinham que ter fiadores, é isso? Eu tive que ter um fiador, e tive que ter fiador, isto é uma coisa que conspia pelos dias de hoje, pronto, mas a verdade é essa. Resumindo e concluído, entrei aqui em abril de 1964, e como mandarete, onde eu estive 3, 4 anos, e depois, como ocorria na hotelaria e em qualquer ramo de atividade, dependia do nosso perfil, dependia do nosso comportamento, dependia da nossa atitude, a seleção de alguns mandaretes para várias secções. E assim começou a minha carreira. Eu fui o primeiro desempenho, a primeira secção que eu iniciei as minhas funções depois de mandarete foi no controle de comidas e bebidas. Pronto. E em 1968, 69, ingressei na recepção, onde tirei, naquela altura, era tudo muito estático. E eu tirei muita gente de tudo que era estático. Comecei naquela altura, além da escola hoteleira, o sindicato de hotelaria, além de ser sindicato, onde se faziam vários exames de profissionais de controle de comidas e bebidas, recepção, e eu fiz vários exames aí e levei logo uma data de colegas meus a evoluir, a tirar cursos, arrastei no bom sentido. Isto porque os sindicatos nessa altura não tinham só o papel reivindicativo de direitos de funcionários dos trabalhadores, mas ajudavam no crescimento profissional e validavam esse mesmo crescimento, não é? Muito. Eu fiz ali os exames, como também depois convidaram-me para fazer exames a vários alunos que ali decidiram fazer o seu curso e era muito interessante, tinha um papel completamente diferente, não interessa ser a melhor ou a pior, mas tinha uma componente de nível de apoio à progressão profissional em várias áreas da hotelaria. Esse período no Mundial foi, digamos que o período em que o Manuel esteve mais na operação, não é? 16 anos, portanto, depois a seguir eu ingressei na recepção,
e interrompi em 1970, quando fui para o serviço militar. Eu tive 3 anos no serviço militar, não fui a ultramar, lá está, nada se consegue sem esforço, tive muita sorte. Aliás, tenho tido muita sorte ao longo da vida, com amigos, com família, com os administradores que eu tive. Tenho sido uma pessoa com os pais, portanto, tenho sido uma pessoa com uma sorte extraordinária e gostava que toda a gente tivesse também sorte. Se ganha, não é? Também se conquista. Pronto, e é isso que lhe ia dizer, eu não fui ao ultramar, porque na realidade, enquanto eu estive em vários sítios, uma deles foi a Leiria, quando a gente, colegas meus do serviço militar iam divertir-se, tinham todo o direito, eu fechava-me lá numa estalagem a estudar as bombas e os canhões e as armas, e a verdade teria uma nota fantástica e permitiu-me não ir ao ultramar, como depois fui destacado, as pessoas pensavam que eu tinha uma cunha para os centros psicotécnicos do Exército, que era uma zona altamente confidencial em Caxias, onde eram feitos os testes psicotécnicos, tudo isso. E, como eu estudava à noite, porque lá está, eu vim com a 4ª classe, e depois, aos 13 anos, por minha iniciativa, porque eu vivia em casa de uns tios meus, fui-me inscrever, estudei na Mida Navarra em Almada, e assim, sempre, eu estava aqui de manhã, quer nas várias áreas onde iniciei as minhas funções, mas até ao serviço militar, e teria ali a secção preparatória ao Instituto Comercial. Portanto, e houve um ano ou dois que, inclusive, a parte da tarde, tinha aulas de inglês, sem ser lá na Escola em Mida Navarra. Pronto. Em 1977, realizou-se o primeiro curso de direção na área de food and beverage. Foi interessantíssimo em vários sentidos. Pessoalmente, que eu tirei esse curso foram 3 anos, mas também foi o início da evolução em Portugal da área de food and beverage. Porque os professores que deram esse curso tiveram que, inclusive, fazer um estágio no Hotel Sheraton, que tinha acabado de abrir, com nova concepção, tudo que tinha a ver com a gestão na área de comidas e bebidas. Fiz um estágio. Até essa altura ainda não se falava em gestão de food and beverage. Nada, não se falava em rácios. Académicos para... Nada em rácios, nem reconciliações, nada disso. E para mim foi fundamental não só o curso, mas também um estágio que eu fiz de 3 meses no Penta, porque foi, de facto, algo que surgiu em Lisboa, que quando abriu, com 500 e tal quartos, faturava mais na área de food and beverage do que na área de alojamentos. É um caso muito raro. Não, e foi aí que eu aprendi bastante no estágio, quis assistir, e não havia a tecnologia, eu lembro perfeitamente, era tudo feito à mão e algo... Era justamente aí que eu queria chegar quando lhe perguntei se esse foi o período em que esteve mais operacional, na área mais operacional, porque nós gostaríamos muito de perceber como é que era controlar food and beverage na década de 60, não é? 70? Antes da área de food and beverage havia a área de alojamentos, como sabe, onde havia como forma de efetuar os débitos das diárias e todos os extras que havia, não é? Dependia dos outlets que os hotéis tinham. Naquela altura, como sabe, os hotéis que existiam em Lisboa, lembra-me eu, esse Hotel International Design, o Hotel Borges, o Hotel Duas Nações, o Hotel Vitória, onde hoje é a sede do Partido Comunista, vários hotéis, eram hotéis de pequena, onde é hoje o Hotel Bairro Alto, era o Hotel Europa, muita gente não sabe que ali funcionava o Hotel Europa. E eram hotéis de pequena dimensão, predominava o cliente nacional, como sabe, a acessibilidade de quem vinha de vários pontos do país, não é como hoje. Eu lembro-me, ia daqui à minha terra, saía às 7 da manhã, chegava às 6, 7 da tarde. E as pessoas que vinham, vinham consultas médicas, que vinham, muitas pessoas ligadas à indústria de calçado, os ourives, ficavam 1 semana, 2 semanas. Era um pouco mais, não havia esta rotatividade de clientes e já havia, com certeza, turismo internacional, mas não nada de não à escala de hoje. Não à escala de hoje. Bom, e aí utilizávamos uma Conran que algo alterou após a abertura de unidades hoteleiras, nomeadamente com o Mundial. Quando abriu o Mundial, quando abriu o Altias e quando abriu a Lutécia, quando abriram, digamos, hotéis, já para não falar no Sheraton, posteriormente, vieram pela sua dimensão e também com a experiência de diretores de hotéis que vieram da Escola de Hoteleira de Lausanne, de Cornell, e alguns passaram inclusive por Lyon, trouxeram know-how e que introduziram a parte intermédia, que eram as famosas máquinas NCR,
portanto, isto é informativo. Ninguém da minha geração sabe o que é isso. Pois é, mas nós, creio que ainda hoje de manhã vou procurar daquela que está aqui no hotel, acho que temos essa máquina, que foi a famosa máquina que houve a fase intermédia, a parte manual e a parte informatizada. Na área de food and beverage, as coisas eram completamente diferentes, não havia necessidade, enfim, não era solicitado a análise tão detalhada das tendências, como hoje, por exemplo, o que é que determinado produto, comparativamente ao mês anterior ou ao ano anterior, custou. E como sabe, vivemos num país em que se chove, coisas encarecem, se não chove e faz sol, há seca, portanto, mas nós como gestores temos de estar atentos às tendências, até para controlar os custos, controlar os consumos, controlar, digamos, os pratos padrão, as tendências, portanto, obriga, é uma análise muito mais minuciosa. Tenho ideia que não existia essa sensibilidade, ou seja, não era uma prática comum. Né? Não era uma prática comum, mas eu sempre eu lembro-me, quando exercia funções na área de controle de comidas e bebidas, um dia, por minha iniciativa, fiz outro tipo de análise, aquilo que existia aqui no Mundial, e o diretor ficou tão satisfeito, me aumentou o salário. Boa! Não, é verdade, porque a iniciativa, porque é isso que é importante. Há uma coisa que é fundamental e sempre procurei, se nós não fazemos uma pergunta capaz, nós não temos uma resposta capaz. E nesse aspecto serviu de base depois para tudo o que eu desenvolvi, nomeadamente no Hotel Equador. Devo dizer que o hotel era uma parte hotel, portanto com kitchenette, e eu tive estágios para fazer estágios de área de comidas e bebidas. Estágio no parte hotel é uma coisa inédita. Não só pela organização em si, como é que eu tinha montado aquilo, que eu aprendi no meu curso e também aprendi quando fiz estágio no Penta, e tinha estágio, disse, como é que é possível ao parte hotel ter pedidos para estagiários nesta Mas isso também é porque o Hotel Equador foi um caso de sucesso, chamemos-lhe assim, e por isso é que vamos falar sobre ele um pouco mais à frente, porque acho que é uma história extremamente interessante. O facto de ele ser tão extraordinário, obviamente, que colocou os holofotes em cima do hotel e, portanto, estagiar num hotel que pensa fora da caixa e que tem resultados fora da caixa, obviamente que é o sonho de qualquer estagiário, não é? Portanto, não acho nada estranho que tenha tido esses pedidos de estágio. Manuel, mas antes de entrarmos no Equador, porque como referi, é efetivamente uma história muito interessante para nós contarmos, o que eu queria que tentássemos aqui perceber, porque eu acho que é extremamente interessante, nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isto e eu, cada vez que falo consigo, descubro mais coisas e acho que mesmo com este podcast dedicado a si, não vamos conseguir contar as histórias todas. Como é que, nestes 16 anos mais operacionais, como é que era ser hoteleiro, neste caso numa função mais operacional, mas como é que era? Porque hoje em dia a tecnologia facilita-nos imensas coisas, dá-nos dados mais rápido, temos trabalho mais organizado, temos tudo ali num ecrã de uma forma resumida, fácil para consultar. E aquilo que eu sei, para mim é história, mas para o Manel não, foi o seu caminho, era perceber como é que vocês trabalhavam. Como é que as operações da recepção fluíam? Como é que vocês conseguiam garantir o main current corretamente, o planning, as disponibilidades? Como é que vocês definiam os preços? Como é que atendiam os clientes? Eu acho que isto é interessante, principalmente para as gerações mais jovens, perceber aquele ADN hoteleiro que vocês tinham e que era muito vosso. Muito obrigado por essa pergunta. Eu, a partir de uma certa altura, e nomeadamente quando era mandarete, quando entrava um cliente ou quando saía, eu esqueci o mandarete número 13 aqui no Mundial. E então, quando entrava um cliente ou quando saía um cliente, estou a falar aqui no Mundial, era feito pela recepção uma ficha de saída, uma ficha de entrada. Que esse mandarete, eu ou os meus colegas, portanto, saía da recepção para a portaria, porque havia a recepção e concierge, e transitava essa ficha de saída, para a saída, portanto, na lista de hóspedes das várias secções, para não haver qualquer confusão com um cliente que pudesse entrar posteriormente, e eu, quando era a minha vez de ir percorrer a lavandaria, e aos serviços técnicos, vinha aqui ao restaurante, e ao bar americano, que depois não era o outro bar, que é o bar São Jorge, e eu olhava para tudo o que se fazia naqueles minutos, ou um minuto ou dois, que eu pedia ao chefe da secção para assinar.
eu tive logo a sensação de que aquilo queria seguir na minha carreira. Comecei-me a perceber dos movimentos, dos procedimentos, e comecei a assimilar e, em simultâneo, a apaixonar-me pela beleza da profissão. profissão. A beleza da profissão. E começou tudo exatamente aí, e há bocadinho eu ter-lhe dito, quando eu cheguei ao lugar de controle de comidas e bebidas, porque veja, eu cheguei a ser o mandante número 13, como me recordo, só 2 colegas, que uma pessoa deve conhecer, que é o João Figueiras, que foi meu colega até eu entrar aqui para o Mundial, ele ficou cá mais um ano a regressar como diretor de hotel, e portanto depois decidiu sair para outra cadeia de hotéis, é que tiveram acesso a outros secções. Havia um rigor tremendo, éramos avaliados constantemente pelos superiores hierárquicos, e atenção, e eram superiores hierárquicos, o chefe de secção, que recomendava muitas vezes à direção, olha, tem aqui uma pessoa, o potencial, um rebento, como eu costumo dizer, que eu sempre dei muito valor ao rebento. Mesmo aqui na nossa empresa, o termo que eu aplico à nossa administração, temos que cuidar dos nossos rebentos. E tem sido porque eu sou oriundo desses rebentos. E não só acontecia comigo, mas acontecia com os meus colegas que exerciam funções nas várias áreas. O rigor era imenso, o rigor com que se tratava um cliente, a dignidade com que o serviço era feito e desempenhado. Portanto, não é que hoje não haja, mas era preciso também agarrar simultaneamente um posto de trabalho, porque não havia, muita gente dizia, se as pessoas que vinham não sabiam fazer outra coisa, iam para a hotelaria. Não é verdade, não subscrevo absolutamente nada disso. Ainda hoje não subscreve isso? Não subscrevo nada disso. Não subscrevo porque, veja, em qualquer profissão, e há bocadinho a Zélia referiu isso, depende de nós, não depende de ninguém. E eu podia ter saído da hotelaria, podia ter ido para outro ramo de atividade, podia não ter, porque podia ser, não digo mandarete, porque sim, tinha a minha idade limite, mas podia trabalhar noutras áreas do hotel, mas nunca ter ascendido, digamos, a um lugar de direção. Foi preciso muito trabalho e muito apoio coletivo. Mas tem noção que o Manuel é considerado uma exceção e não uma regra. Mas aconteceu com outros colegas, alguns colegas nossos que já faleceram, diretores de hotéis, mas sempre entendi isto como uma missão, mas sem dramatismos nenhuns. Eu ainda hoje afirmo e digo que o bom fazer as coisas bem, o bom é uma tranquilidade. A gente chega ao travesseiro com uma consciência tremenda. Mesmo eu sou conhecido, como sabe, como uma pessoa muito exigente, mas não impede de que, em contrapartida, gosto de ajudar quem pede ajuda, mesmo a nível pessoal. Gosto muito que as pessoas façam carreira, e tenho vários exemplos de pessoas que trabalharam comigo e que hoje têm uma relação comigo fantástica, são com pessoas da minha família, porque resistiram muito à minha persistência e à minha forma de trabalhar, que aceitaram estes desafios e, portanto, hoje são grandes profissionais em várias áreas do hotel. Tenho o exemplo de uma pessoa que tem o meu apelido, que morava onde eu morava, em Almada, e quando eu fui para o Equador pediu-me para ir para trabalhar, fui lá para a Cabo de Dia, que apoio ao restaurante, e quando saí era chefe do restaurante, e depois quando saí foi para a Cozinha Velha. Portanto, mas tenho vários exemplos desse género. Isto para dizer que, tanto eu como os meus colegas, que naquela altura desempenhavam as funções, há uma missão, e o cliente, estamos a falar numa atividade de serviços, eu sempre preocupei de algo que chama credibilidade, que nós temos que demonstrar, primeiro, é quem confiou em nós, seja independentemente do lugar que nós ocupemos, dentro de uma unidade hoteleira, para com os clientes, porque temos a coisa que chama reputação, a imagem de uma marca. Veja, eu visito por ano, mesmo com as tecnologias, vamos para a frente, eu creio que visito por ano 400, 500 clientes fora de Portugal. E visitos para os escutar. Porque olhos nos olhos, isto é muito importante para eles saberem, digamos, a importância que eles têm connosco. Depois aqui no hotel procuro garantir-lhes aquilo que eles confiaram. Procuro que todas as pessoas que trabalham comigo garantir a expectativa e outra vez ultrapassar quando eles chegaram aqui ao hotel ou quando optaram por ficar alojados aqui na nossa empresa. E tudo isto, como sabe, é uma bola de neve. Quando as coisas funcionam bem, tem que funcionar bem. É um grau de que eu sempre imprimi comigo próprio. Gosto de ser uma pessoa exemplar. E a palavra para mim, aprendi com os meus pais, é como uma escritura, e a empresa confiou em mim. É uma escritura que eu tenho com eles e, portanto, os meus clientes é com eles que eu tenho uma escritura para levar até ao fim. Também já vamos falar sobre isso, mas eu acho que gostaria que partilhasse, há pouco falou nas máquinas, não é? Qual é a referência? NCR. NCR, exatamente. NCR. Eu acho que estas gerações mais futuras não conseguem imaginar como é que era
gerir pedidos, gerir encomendas, gerir as contas dos clientes e eu sei que passou por isso e gostava muito que partilhasse connosco. A diferença de uma corrente é que todos os dias tinha que preencher e transportar para o dia seguinte. Em papel. Em papel. Aliás, quando dei aulas na Escola Hoteleira de Estoril, tive que fazer isso, e se calhar muitos colegas nossos, como a Zélia, também têm que fazer isso com os seus alunos. Bom, hoje as coisas estão, felizmente, bastante diferentes. Quando apareceu a tal máquina CR, qual é a diferença? É que o débito era efetuado da diária por uma pessoa específica que trabalhava, neste caso aqui no Mundial, eu sabia, todos os recepcionistas sabiam trabalhar, mas como a máquina estava num piso, digamos, diferente, tínhamos pessoas específicas para trabalhar com essa máquina. Agora, eu soubesse trabalhar, quando às vezes eles chegavam a atrasar ou de férias, em determinadas circunstâncias, qualquer colega meu da recepção sabia trabalhar com a máquina. Mas aqui no Mundial, por questões de logística, portanto a máquina estava num piso mais abaixo e havia pessoas específicas para, chamavam diaristas, portanto, para poder fazer débito ou créditos e fazer o fecho, portanto, da conta. Qual é a diferença? É que a fatura estava pronta a fechar em qualquer momento. Tinha ali sempre o saldo. E inclusivamente houve uma altura que havia 3 impostos naquela altura: o imposto de socorro social sobre as bebidas, o imposto de turismo, o imposto de tributo, com 3%. E as faturas tinham que ir levar chanceladas ali à Câmara Municipal. Cada fatura. E eu montes de faturas, iam à Câmara, punham uma chancela numa máquina especial que a Câmara tinha, que é para garantir que nenhuma falhava por causa do imposto. Portanto, havia 3 impostos, que o deles vale a pena, que a Zélia talvez não saiba. Uma grande parte dos trabalhadores na hotelaria, na altura, o salário era a taxa de serviço. Quem é que tinha salário fixo? Os colegas dos serviços administrativos, os colegas da recepção, os colegas da cozinha, restantes colaboradores, era a taxa de serviço. Havia uma pontuação em função dos anos de serviço e da qualificação profissional e do cargo que desempenhavam. Imagina que eu tinha 10 pontos, outro tinha 15 pontos, outro tinha 20 pontos. O total da receita quinzenalmente, que era pago quinzenalmente, era dividido por X, imagina que o total das pessoas que tinham pontos somava 10 mil pontos. Era o total da receita por esses 10 mil pontos, depois era atribuído proporcionalmente a cada um dos funcionários que tinham pontos esse salário. Portanto, vendia muita taxa de ocupação. Não fazia a mínima ideia. É extremamente interessante. Depois do que a lei é que terminou essa forma de pagar, que no fundo dependia da taxa, do movimento que existia, da receita. Não havia salário, só havia salário. Fazia sentido alguns funcionários terem o vencimento fixo e os outros não, porque... A regra é essa, era quem queria, não queria, não valia a pena. Agora, qual era também, julgo eu, uma explicação que eu encontro já encontrei esta explicação há muitos anos, eram as gratificações. Sim. Gratificações, câmbios, que naquela altura tinha o seu peso e equilibrava imenso, digamos, o aspecto... Sim, eu ainda cheguei a apanhar a altura em que essencialmente recepcionistas conseguiam obter gratificações o mesmo valor ou até mais do que o vencimento normal. Mas é como digo, eu na recepção já tinha salário e já não era taxa, só quando era mandarete que tive os tais pontuação, X de pontos, mas o resto quando passei para controle de comidas e bebidas e recepção já tinha salário. Quem é que atribuía esses pontos? Era mesmo o sindicato. O sindicato, em colaboração com as empresas, tinha uns parâmetros e fazia exatamente em função do desempenho da categoria profissional, tinha um X. Eu lembro quando tive mandarete e depois a seguir cheguei a ser sensorista. Naquela altura, talvez também nunca tenha sabido desta categoria profissional, era quem acompanhava o cliente no elevador. Portanto, não é acompanhar só ao quarto, estava dentro do elevador, a acompanhar os clientes no elevador até ao piso. Isso, na realidade, esse sistema de retribuição tinha uma vantagem, que as pessoas esforçavam-se efetivamente para serem bons e profissionais, não é? Porque sabiam bons e profissionais, era a gratificação é a compensação ou a recompensação do cliente em função do serviço que é prestado. E deixe-me que lhe diga, ainda hoje defendo que na restauração, independentemente do salário, acho que devia haver um salário que hoje existe fixo, devia ser muito importante para, digamos, como incentivo, sobretudo nos restaurantes que não estão ligados à hotelaria, estou a falar num restaurante da restauração tradicional, porque provavelmente era preciso menos para fazer mais. É verdade. Uma forma diferente de pessoas iam, enfim,
enfim, com uma almofadazinha para casa, é outro tipo de incentivo, e esforçava-se com certeza mais para vender, porque lucra a empresa e lucra o colaborador. Claro, isso é uma questão de mentalidades e que vamos demorar aqui alguns anos. Aliás, nos Estados Unidos, o país que eu visito imenso, a gratificação é dos 15% e 22%. Eu aqui no hotel introduzi isso, eu quero é que as pessoas vivam melhor, porque sinto muito satisfeitos por isso. E nós temos aqui nas nossas faturas, colocamos tipo que não está incluído. E é uma sugestão que dou aos nossos colegas que possam fazer isso, e é uma mais-valia de incentivo e de ajuda à vida, o custo de vida que as pessoas têm. Sim, os funcionários que estiverem felizes vêm trabalhar mais. Muito. E isso reflete diretamente nos resultados de qualquer empresa. Muito. Essa que é a parte importante. Manuel, então, e passados 16 anos de um trabalho mais operacional, chega-se uma nova aventura. Desafio. Um desafio, mas um desafio daqueles... Aventura. Foi mesmo uma aventura e um desafio. As duas coisas simultâneas. Manuel, antes de começar, deixe-me só agarrar aqui numa publicação de 86, em que o Sérgio Palma Brito escreve que o Apart Hotel Equador, e já abri daqui qual foi o desafio, era uma torre entre torres, longe da praia e da vila. No fim, vamos ver se eu digo isto bem em francês, já não falo francês há muito tempo. Sim. Um enchantillon de Sarcelles. Ora, isto em França é o máximo do escárnio. Mas o Sérgio Palma Brito também diz que o Manuel transformou aquilo que era o cimento, ou um edifício de cimento, num hotel altamente elogiado e disputado pelos exigentes clientes franceses. Ora, isto retrata bem o desafio, não é? A oportunidade, porque certamente vai partilhar connosco que isto também o fez crescer enquanto profissional, não é? Muito. Fala-nos um bocadinho desta aventura. Falo e veio ao encontro muito do que estamos a passar neste momento. Exatamente. E com aquilo que eu vou dizer, queria saudar todos os nossos colegas de profissão, que não é fácil os momentos que estamos a viver. Eu passei outros ao longo destes anos todos, consegui, como outros colegas nossos, tornear a situação. Cada uma das situações foram com características diferentes e faço questão de dizer como foram os meus passos. Portanto, eu, como eu disse, acabei o meu curso de direção, tinha que progredir a minha carreira, estava aqui estável na recepção do Mundial, mas eu tinha que, de facto, iniciar uma nova etapa da minha vida. Disseram-me que havia uma vaga no Hotel Equador para subdiretor, e assim foi. Eu fui a uma entrevista com o diretor do hotel, a empresa estava ligada à empresa J. Pimenta, o ramo principal era a construção civil, e fui admitido, portanto, onde eu entrei no dia 1, feriado, quis entrar no dia que ninguém, estava lá só ele, para podermos, podia entrar no dia seguinte, mas foi feriado no dia 1 de novembro, para poder verificar como é que eram as coisas, com calma, sem pressões. E eu levava 6 meses para regressar aqui ao Hotel Mundial se as coisas não corressem bem, ou seja, eu tinha uma autorização da administração para poder voltar aqui ao Mundial ao fim de 6 meses, se assim eu entendesse. Pronto. E ao fim de 3 meses nasceu o meu terceiro filho, o Luís. 8 dias, nasceu 8 de novembro, já tinha 2, e portanto nasceu no dia 8 de novembro. O dinheiro que eu tinha junto não era muito, e em fevereiro, mais ou menos, as coisas começaram, enfim, a apertar o cinto, e disse para a minha mulher, a Maria do Carmo, quem eu devo muito à minha carreira, em todos os aspectos, digo-lhes: olha, Maria do Carmo, eu vou ter que regressar, digamos, ao Mundial. Mas vai regressar ao Mundial porquê? Vou regressar ao Mundial porque, como sabes, é o nosso terceiro filho, e o dinheiro que eu fui ganhar 25 contos, não é confidencial, fui ganhar 25 contos para o hotel em 1980, era dinheiro, sem dúvida. Para quem não é dos contos, estamos a falar em 125 euros. 125 euros. Nem penses nisso. Desculpa, tu iniciaste uma carreira e não vais voltar para trás. Nós cá nos arranjamos e ninguém passar fome, essas coisas todas. Uma grande mulher, aquilo tenho para dizer. Mas eu não levei a sério o conselho dela. E eu tinha marcado a primeira viagem aos Estados Unidos em maio de 81, e eu disse ao diretor na altura: olha, Benjamin, eu lamento, mas quando eu vier vou-me embora, vou-me despedir. Então vai se despedir, mano. Então estamos muito satisfeitos. Eu também estou muito satisfeito de estar cá, não é isso que está em causa, mas passa-se isto assim. Pronto, não me disse nada, ficou calado. Vou-lhe confidenciar uma coisa.
foi despedir de mim ao aeroporto, no dia que eu fui para os Estados Unidos, foi despedir ao aeroporto e meteu-me, deu assim, Manuel Pinto, vou ter aqui um envelope, abro o envelope quando o avião levantar. E eu estava desejoso que o avião levantasse para ir... Conseguiu cumprir a promessa, só abriu no avião. Consegui cumprir a promessa e então levantei-me, é uma delegação de hoteleiros da Costa de Estoril, Cita Mafra, agentes de viagens, uns 15, 20... Fui à casa de banho e abri o envelope na casa de banho. E uns gatafunhos, do Sr. João Pimenta, o nosso presidente do Conselho de Administração, o líder dele, para o Departamento de Recursos Humanos, Sr. Damasceno Monteiro. Sr. Manuel Pinto passa a efetivo e tem aqui, e aumentado, vi um 4 e um 5. E fiquei indeciso, era 4.500 ou o que era. E disse assim, não consigo decifrar aqui o que é isto. Tinha confiança com um colega nosso e digo-lhe assim, por favor, leia aqui confio em si, leia-me aqui este texto, o que é que diz? O Sr. Damasceno, o Sr. Manuel Pinto, autorizado, fica efetivo e a ganhar mais 45 anos. Nem queria acreditar. Portanto, quando eu chego, não queria acreditar. Quando eu chego, foi isso que me ficou. Ainda bem, por todos os motivos que eu acabei de referir, ali 13 anos. Agora, a história do desafio que ali começou. Exatamente. Quando eu entrei, tinha 14 hóspedes no hotel. Dia 1 de novembro, o hotel tinha 14 hóspedes. Eu estava habituado a um movimento enormíssimo aqui no Mundial, na recepção, e estranhei imenso. E um dia vim cá fora, olhar para o edifício e fiz esta pergunta como se fosse um ser humano. Para que é que tu serves? Eu fiz a pergunta para o edifício, perguntar, para que é que tu serves? E conseguiu que os astros respondessem. Consegui que os astros me responderam, e responderam de uma forma muito interessante, que é essa que eu lhe vou contar. Portanto, o hotel abriu em junho e eu entrei em novembro e estava com 250 mil euros de prejuízo, naquela altura 50 mil contos de prejuízo. Entretanto, as coisas não correram bem com o diretor do hotel. A administração chamou-me à sede e disse, Manuel Pinto, você fica, assume definitivamente o lugar de diretor. E eu disse, não, vou assumir, eu quero ser interino. Nós não queremos interino, você vai ser o diretor do hotel. Mas eu quero ser interino. Não, pronto, até que insistiram, o que é que eu vou fazer? Pronto. Eles sabiam o que estavam a fazer. Mas isso é outra coisa. Entretanto, com a pergunta que eu fiz, encontrei a resposta. A resposta foi de que eu fui um dos pioneiros, não só, mas um colega nosso, que foi presidente da nossa Associação de Diretores de Hotéis, Teixeira Murta, fui um dos pioneiros de terceira idade para a Costa de Estoril. Eu sabia que havia na Europa, nomeadamente no mercado francês, as associações de terceira idade, que, por sua vez, havia agências de viagens que trabalhavam especificamente com esse segmento de mercado. E foi exato porque, de abril a outubro, tínhamos um mercado europeu. Mas o problema era tirar o hotel do encarnado para o preto. Está a ver? E foi isso que eu desenvolvi. O hotel tinha, inclusive, alguns funcionários a mais. Eu reduzi alguns funcionários, vamos a falar de custos, que custou muito, mas teve que ser. E comecei então a desenvolver esse segmento de mercado em França, na Bélgica, e posso lhe dizer que em 81 ou 82 eu ia a uma feira de turismo que se chamava Semana Mundial de Turismo a Paris e tive uma reunião com a diretora dessa agência de viagem que se chamava Temps de Vivre. Eu fiz o contrato, fiquei em casa da minha irmã e eu à noite nem dormia a fazer contas se aquilo que tinha previsão de receita era verdade. Naquela altura, a receita, se tudo se concretizar, que se concretizou, eram hoje 100 mil euros. 100 mil euros, porquê? Eram grupos de setembro até fim de outubro, 80 pessoas por dia, às vezes tinha 40, mas era média, posição completa, e depois voltava outra vez em fevereiro até junho. Era uma coisa impressionante. Isso é impressionante, efetivamente. Impressionante, mas foi anos, ali ao ponto que eu tenho um livro que foi oferecido, chamaram-me a Paris para me agradecer, porque os franceses, como sabem, a gastronomia é extremamente importante para eles. E eles, do sucesso que tive com a alimentação, e não só, eles ofereceram-me um livro que ainda tenho comigo, o La Ruse de Gastronomie, tanto do sucesso que isto teve. Isto na Europa, portanto foi para os belgas, mas depois voltei para além fronteiras. Além fronteiras, fui com esta viagem aos Estados Unidos, comecei a desenvolver exatamente naquele mesmo mercado que o canadiano, foi um sucesso enormíssimo, que, como sabem, é um mercado importantíssimo para Portugal, eu vou há 40 anos, e consegui, em 82 e 83, atingir, o mercado era maior a nível de room nights que o mercado europeu. Do segmento de terceira idade, que é um segmento que ainda hoje acredito imenso, tem potencial e no Mundial temos tido. Até agora uma interrupção, por razões que todos nós sabemos, nomeadamente do mercado americano e canadiano. Pronto. Mas era preciso consolidar, pois, este segmento, sobretudo no período de inverno. Daí
o que há dias eu confidência consigo, que era qualquer hotel no período de inverno, e algo que eu recomendo aos nossos colegas hoteleiros, sobretudo que trabalham em hotéis de resort, que na componente de animação, mas não é preciso gastar fortunas, as coisas têm que ser genuínas, e criei um programa de animação com uma colaboradora que trabalhava noutra área do hotel, e que foi um sucesso ao ponto de que eu ia com um álbum dessas fotografias da animação que existia, quer a nível interno, quer a nível externo, com aspectos culturais, que vendia só com esse álbum nos vários mercados emissores. Manuel, mas como é que na década de 80, não é, que estamos a falar, sim, como é que se faz animação? Porque eu deduzo que nessa altura não houvesse cursos de animação, não houvesse profissionais. Genuíno, é muito simples. A necessidade, o que é que obriga? Vou-lhe contar vários episódios no Equador. Começando por esta, portanto, eu ia a uma feira que ainda hoje é uma das melhores feiras do mundo, que era a Fitur, mas tive conhecimento, eu não tinha experiência nenhuma comercial. Eu quando olhei para, tinha 14 hóspedes e disse, olha, eu vou para Lisboa procurar clientes, eu comecei a fazer ações comerciais, a dirigir-me aqui às agências de viagens, não tive nenhuma preparação, nada. Tanto, e assim se envolveu também a minha paixão pelas vendas. Nessa década também ainda não havia propriamente uma não havia departamento comercial, não havia nada, zero. Não havia nada. Isso apareceu quando as multinacionais, os hotéis Pentas e Sheraton se instalaram, as cadeias internacionais, pois assim, à medida que as coisas foram evoluindo, hotéis aliás, quando vim para o Mundial eu queria o departamento comercial. Quando eu regressei ao Mundial eu queria o departamento comercial. Portanto, já se fala já a década de 90. Mas esta fase, este que lhe vou contar agora, é interessantíssimo. Então, eu sabia que na costa del Sol, tem Torremolinos nomeadamente, hoje é um destino que pessoas de várias nacionalidades passam, tal e qual como no Algarve, têm long stays, 1 mês, 2, 3 meses. E lembrei-me, foi uma ótima decisão da minha parte, contactar com 3 ou 4 agências de viagens conhecidas na altura lá naquela zona, no sentido de lhes propor opcionais à Costa de Estoril. Quer dizer o quê? Que clientes de Espanha saíam da Alemanha, saíam de França, saíam do Canadá a 1, 2 meses na Costa, na Costa del Sol, essas agências de viagens começaram a organizar no período de inverno opcionais à Costa de Estoril que ajudavam a sobreviver nesse período. E como é que começou a animação? Eu um dia estava no hotel ali à Costa del Sol, e à noite estava a tomar uma bebida com a minha mulher e vejo uma animadora a entreter os clientes. Um dia era um tipo de animação, outro dia tipo de animação. Eu digo, cá está o que vai ser concluído, introduzido no Hotel Equador. Então havia um funcionário que eu tinha na tabacaria, que era uma pessoa com uma capacidade de comunicação, disse-lhe, Fátima, vamos começar aqui um programa de animação. E você vai para a animação, mas eu nunca fui animadora, nem eu, mas vamos ser os dois. Então criei um programa de animação interno, desde uma aula de português, uma aula de gastronomia, o jogo de xadrez. Portanto, comprei uma vez um bingo, onde é hoje o Corte Inglês, onde é os prestigiados, vejo numa montra da tabacaria, ando a embrulhar aí um bingo. Cheguei lá, Fátima, tem aqui mais um bingo. À noite entretia-os ali tinha um cálice de vinho de Porto, um copo de vinho, tinha um concurso de dança, portanto, era um sucesso enorme. No exterior, como eu tinha uma carrinha que fazia o transporte dos clientes e dos colaboradores para a estação de Cascais, lembrei-me de concretizar com aspecto cultural este programa, mais ou menos, que eu lhe vou partilhar consigo. Portanto, há o Jardim da Gandarinha, que foi e será sempre um jardim magnífico de visitar, em Cascais, tanto ela, quando o tempo estava em condições de poder passear com eles, passava no jardim com os clientes. Havia o passeio que está dentro do Hotel Albatroz, onde estava o Estoril Sol, hoje a Mirage, ela fazia, digamos, aquele percurso com os clientes. Descobri que havia uma fábrica de cerâmica em Alcabidez, falei com o proprietário, permitia-me uma visita com os clientes a essa fábrica de azulejos. Descobri que havia o Museu da Música, falei com a diretora, permitia-me visitas gratuitas ao Museu da Música. E alguém me disse, que eu nunca visitei, que o Farol de Cascais, lá dentro, é um autêntico museu. Como eu tinha reuniões periódicas com os meus colegas na Junta de Turismo da Costa de Estoril, um dia, no fim da reunião,
falei com o comandante da capitania. Sr. Comandante, queria lhe dar pedir 2 minutos. Diga lá, Manuel Pinto, olha, sei que o Farol lá dentro é um autêntico museu e eu quero isto assim, se me permite a visita. Mas ninguém me falou nunca disso, mas eu gostaria de pedir portas abertas. Portanto, ela levava na carrinha os clientes a visitar o Farol. E à quarta-feira, não sei se ainda existe, no mercado de Cascais, um dia chamado Mercado dos Saloios. Onde vinham as pessoas com as galinhas, com os ovos. Não me diga que levava as pessoas a ver as galinhas e os ovos. Mas era isso que era feito. Ela levava as pessoas, visitava exatamente o intro da praça, os clientes deliciados. É a autenticidade. Por parte dos clientes habituados, como nós hoje em dia, ver o frango já estar no frigorífico nos supermercados. E, portanto, visitar esses locais era de um prazer e dos clientes, não fazem a mínima ideia a repercussão que isso tinha de apoio depois às vendas do hotel. E depois tinha à noite, uma vez por semana, o rancho folclórico São Domingos de Rena, era a avó, o filho ou a filha e o neto, vinham ao autocarro uma vez por semana. Então, no verão, organizava barbecue. Isto para dizer o quê? Era um plano cheio de atividades, sobretudo para quem trabalha com o segmento de terceira idade no período de inverno, tem que ter muito cuidado com isso, porque é preciso preencher, digamos, os momentos de vazio que os clientes sentem. Não custa absolutamente nenhum, e ao ponto que um dia, como eu dava aulas na Escola Hoteleira de Estoril, o Dr. Cássio Duarte um dia chamou o Manuel Pinto, vamos falar consigo, porque queremos criar aqui uma disciplina de animação, e queríamos ouvir falar da animação do Hotel Equador. Doutor, o que tenho lá é genuíno, é uma coisa muito simples. E eu ouvi dizer que vocês ensinavam a fazer arroz doce. Tínhamos uma aula, que veio o dia do João, que era o pasteleiro, disse: João, você vai-me ensinar aqui uma aula à tarde, quando os clientes regressavam, fazer uma aula de arroz doce, e uma aula de caldo verde, com o chefe de cozinha, e uma aula de português. E a Fátima, comprei-lhe uma ardósia, está a ver? E uma aula de português, as principais palavras, obrigado, e essas coisinhas todas. Olha, é um sucesso que foi falado além fronteiras. O Dr. Palma Brito, que ele era diretor de uma agência de viagens, que era a Torre Alta, é uma empresa que hoje já não existe, não é? Que trabalhava também com um operador da qual eu iniciei em França, que era o Voyage Conseil, e que era um operador diferente com o que eu iniciei, que é a Tanto Vivre. Mas o grau de satisfação foi tão grande, que ele decidiu ter a amabilidade de fazer esse artigo. Porquê? Porque os franceses não gostam de edifícios muito altos, e a razão pela qual ele decidiu escrever, e fiquei muito satisfeito. Deixou-me surpreendido na altura, não é? Foi uma publicidade. Foi um reconhecimento, não é? Não está bem, mas também foi publicidade. Também foi publicidade. Foi interessante, não é? Estamos a falar do mercado de terceira idade, e foi esse trabalho que eu, a nível do segmento de terceira idade, desenvolvi em Cascais. Bom, com uma conversa com potencial para criar muitos episódios, certamente, vamos chegar por aqui hoje, neste episódio inaugural que já vai longo. Mas deixamos-lhes desde já o convite para se juntar à segunda parte desta conversa com o nosso caríssimo Manuel Pinto, já na próxima quarta-feira. Obrigada por estar desse lado e por nos acompanhar neste regresso. Deixe-nos os seus comentários, opiniões e também as suas histórias em @inovetalks no Instagram, onde poderá ficar a par de todas as atualizações. Encontramos-nos lá e aqui no próximo episódio. Até já!